Bom dia. Estamos mais atrasado que pneu furado de trem, né? Mas tá bom. Eu acho que o computador está precisando de férias também, então vamos lá. Se não dá de um jeito, dá do outro. Mas obrigado pela paciência de vocês. Obrigado também que vocês veem que a gente pode celebrar juntos. E hoje a gente já inicia lembrando do Dia dos Pais, né? Temos um culto também especial voltado para isso. O Jorge e a Loiba vão escutar o culto 2 vezes. Então, lá em Hortência vai ser a mesma coisa. Quase a mesma coisa. Mas eu quero acolher vocês, podem se assentar. Eu quero acolher vocês com a palavra de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Versículo conhecido nosso, que nos fala justamente daquilo que nós, então, trazemos para as nossas crianças, para os nossos filhos. E por mais que às vezes a gente possa achar, mas nós ensinamos e se esqueceu daquilo que a gente falou. Não, isso permanece, está lá no coração, né? Vai ser lembrado, vai ser trazido sempre à memória, né? A fé que a gente partilha, ela é viva, então ela sempre vai servir de instrução também. Dessa forma, saúdo, acolho, e aqui nós nos reunimos em nome e na presença do Trino Deus, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, para que juntos também possamos estar e celebrar. Quero convidar para nós cantarmos: a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, que as palavras dos meus lábios
e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. A palavra do Salmo 103, versículo 13 nos diz: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. E assim também nós nos achegamos diante do Senhor para confessar dos nossos pecados e buscar ali perdão, graça e misericórdia. Por isso nos colocamos de pé e assim juntos confessamos dos nossos pecados. Oramos. Pai amado, nós te louvamos e te damos graças pela tua presença bondosa sobre os dias de nossa vida, pela tua condução como Pai amoroso sobre a nossa caminhada de fé e sempre por termos alguém que nos ensina, nos instrui, nos dá daquilo que precisamos e assim nós também sabemos que em tudo aquilo que se passa conosco está a tua bondosa mão. Sabemos também que nem sempre nós te obedecemos como teus filhos, da forma como o Senhor espera, e até mesmo às vezes fazemos coisas das quais o Senhor não se agrada. Temos consciência de tudo isso e também trazemos tudo isso diante da tua presença para que o Senhor, como um bondoso Pai, possa nos cuidar na graça de sermos teus filhos, perdoando-nos, tendo misericórdia de nós e assim também por meio da tua instrução nos encaminhando pelos dias de nossa vida para que a gente também siga tendo a tua instrução. Por isso, que o Senhor, por meio da tua graça e misericórdia, não se afaste de nós, mas que traga-nos a tua presença, a tua instrução, a força da tua bondade e do teu amor, também para que nós tenhamos a alegria de sermos aconselhados, encaminhados e instruídos pela tua palavra. Por isso que ao nos perdoar, também pedimos que o Senhor renove em nós o fortalecimento necessário da fé, para que em confiança nos acheguemos a Ti, não apenas neste momento de culto, mas também para fora dele, para os dias que são vividos na nossa vida, em casa, no trabalho, junto com os nossos amigos, com a família da gente também. Que ali, o Senhor, na imensidão da sua graça, também possa estar conosco e nos conduzir. Por isso tudo nós pedimos e oramos em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Eu lhes trago do anúncio da graça, a partir de Mateus capítulo 7, versículo 11, onde Jesus diz: ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim nós também falamos da misericórdia e da graça de Deus sobre a nossa vida. Jesus diz que nós somos maus. Sabemos sim que temos a maldade presente ao nosso redor, mas também pela imensidão da graça e da boa instrução da palavra de Deus, nós podemos conhecer o lado bom, sermos bons e assim também fazermos coisas boas. E sabendo que Deus nos dá coisas boas, nós também podemos partilhar isso com as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, eu tenho a alegria de lhes anunciar do perdão, da graça, da restauração que vem do próprio Deus. E isso eu faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvamos a Deus cantando glória a Deus nas alturas. Mais um. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, paz entre nós, paz entre nós. Oramos. Gracioso Pai, na imensidão do Teu perdão, da Tua graça, mediante a Tua presença e companhia conosco, nós Te louvamos, porque o Senhor tem sido bondoso, misericordioso e fiel sobre os dias de nossa vida. E mesmo sem que a gente mereça, o Senhor nos tem dado tantas coisas que fazem com que a nossa vida, mesmo quando ela
é ruim, quando ela está passando pelas fases difíceis, o Senhor faz com que a gente possa ter do teu cuidado, da tua instrução, do teu ensinamento. E mediante aquilo que nos foi ensinado, nós temos a graça de sermos lembrados também de tudo aquilo que o Senhor quer sobre a nossa vida, daquilo que o Senhor faz, daquilo que o Senhor fez também por meio de Jesus, e continua nos dando a instrução necessária para nos mantermos firmes na fé, mas também para fortalecermos uns aos outros. Nós te damos graças porque tudo isso também vem pela imensidão do teu amor sobre nós, que nos torna filhos, que nos chama de filhos, e assim também cuida da nossa vida a partir de tudo isso. Diante de ti, em meio a tanto que nós temos para trazer, nós pedimos agora pela tua palavra, para que ela seja uma instrução clara e verdadeira a partir daquilo que nós também necessitamos de ouvir, para que a nossa fé esteja fortalecida e firmada diante do nosso caminho da salvação, que é Cristo. Que nós possamos acolher isso e também guardar isso dentro de nós, para que venha se tornar em boa prática, a partir de uma fé sincera e verdadeira dentro da nossa vida também. Por isso nós pedimos e oramos em nome de Jesus, teu Filho, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Podemos nos assentar e cantamos. Eu não sei se esse é conhecido, mas ele é muito fácil de cantar. Eu coloquei esse hino ontem no programa de rádio. Cantamos. Ó Pai, nós te pedimos que nossos corações encontrem sempre em ti o nosso porto seguro, que mesmo em tempestades confiemos em tua proteção, mesmo contra os ventos sigamos em tua direção. Ó Pai, queremos servir-te, pregar e viver o teu reino, mostrar a todos que és a esperança deste mundo. Fortalece teu povo, Senhor. Amém. Bonita. A palavra de Deus que se achega a nós, primeiramente se dá a partir do Salmo 127, dos versículos 1 a 5, todo o Salmo nos trazendo o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, Ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos na sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Até aqui, da palavra que nos vem a partir do salmista. Ouvimos também o que o apóstolo Paulo traz aos Colossenses, no capítulo 3, versículos 18 a 25, que também nos é tratado da seguinte forma: esposas, que cada um de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas,
sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo também que vocês têm um Senhor no céu. Até aqui, a palavra que nos vem a partir de Colossenses. Em pé, nós aclamamos ao Evangelho cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Marcos capítulo 10, versículos 13 a 16, nos traz a passagem do Evangelho que nos diz da seguinte forma: Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixem que os pequeninos venham a mim. Não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Até aqui, da palavra do Evangelho que nos vem. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco agora e sempre. Amém. Podem se assentar. Gente querida, certamente vocês já ouviram, certamente vocês também já usaram em algum momento da vida de vocês a seguinte frase: eu quero dar para os meus filhos aquilo que os meus pais não conseguiram me dar. Uma palavra muito comum, repetida a volta e meia, em meio aos nossos dias, que pode ser trazida das mais variadas formas para dentro da nossa vida. Eu quero dar aos meus filhos aquilo que os meus pais não conseguiram me dar. Pensando pelo lado bom, sim, os tempos mudaram e hoje em dia existem facilidades muito grandes que fazem com que a gente tenha a capacidade de oferecer às nossas crianças coisas que nós mesmos recebemos com dificuldade. Falando do próprio ensino que a gente tinha, hoje em dia tudo se torna mais fácil, hoje em dia tudo é mais próximo. E aí a gente lembra também de mais uma outra frase: hoje em dia não estuda quem não quer. Então, dentro do ensino que é possível, sim, talvez nesse sentido as coisas estão mais fáceis, até melhores, e nós temos até mesmo condições financeiras melhores do que os nossos pais. Então, estudar, ter conhecimento, crescer nesse sentido não é impossível, não é tão difícil quanto era. E mediante a tudo isso, nós temos também a própria questão de confortos. Às vezes, dependendo do contexto de onde a gente vem, algumas coisas nos faltavam, algumas coisas nós não tínhamos com tanta facilidade de acesso também. E aí a gente pode pensar isso para os nossos dias de hoje. Nesse sentido, as coisas também estão mais próximas. Nós temos acesso, nós temos a facilidade de comprar, de presentear, de distribuir aquilo que às vezes nem a gente não tinha. Então, por esse lado também facilitou. O ruim é quando nós invertemos a situação e passamos a usar dessas coisas de forma errada. Eu quero dar aos meus filhos aquilo que meus pais não puderam me dar. Aí a gente passa a pensar
de forma contrária, errada, e corremos um grande risco de acabar criando problemas até mesmo para as nossas crianças. Porque a gente pensa o seguinte: nós nos privamos, nós não tínhamos tanta facilidade, nós não tínhamos, às vezes a gente passava aperto, né? Meus filhos não terão isso. E nós acabamos deixando de lado até mesmo a imposição de limites. E pensando numa criação até mesmo tanto mais rigorosa, né, que a gente tinha, pelo menos no meu tempo tinha, né? Nós tínhamos limites envolvidos. E a gente sabia que quando o pai e a mãe falavam não, era não, né? Às vezes a gente até insistia. Ah, mas por que não pode ser? Não pode porque não dá, né? A gente corre um sério risco de levar isso para o lado ruim quando a gente pensa da seguinte forma: tudo aquilo que os meus filhos não tiveram, tudo aquilo que eu não tive, meus filhos vão ter, né? E aí a gente acaba criando costumes, manias, jeitos que influenciam até mesmo na maneira como as nossas crianças vão observar as coisas ao nosso redor. Uma das coisas mais sagradas que nós temos para dentro da nossa vivência em família é a partilha de ensino. Hoje, infelizmente, por meio de uma terceirização, os pais não são mais obrigados a cuidarem dos seus filhos e os instruírem da maneira como eles mesmos foram ensinados. Explico. É muito mais fácil hoje em dia a gente simplesmente jogar as nossas crianças dentro de uma sala de aula, principalmente hoje que tem turno completo, né? A escola ensina, né? É muito mais fácil a gente também deixar com que dentro da nossa vida comunitária nossos filhos aprendam, né? A igreja ensina, né? Mas isso é um perigo muito grande, porque não vai preencher a necessidade de contato que as nossas crianças têm, né? A escola ensina, sim, mas ela vai ensinar conhecimento. Ela vai ensinar português, matemática, física, biologia, né? Ela não vai ensinar sobre educação moral. Ela não vai ensinar sobre limites. A escola não vai ensinar sobre como a gente precisa tratar bem as outras pessoas, né? Sobre respeito. Eles até falam sobre isso, mas é algo que precisa vir primeiramente da casa da gente, né? E também dentro da nossa fé, nós não devemos esperar os nossos filhos crescerem para ensinarmos as coisas básicas que nós temos também. Nós sabemos muito bem que oração, Pai Nosso, Credo Apostólico, né, mandamentos, são coisas básicas. E tirar um tempo para a gente ensinar isso para as nossas crianças, vai fazer com que elas tenham isso, carreguem isso para toda a sua vida. O versículo bíblico que nos acolheu fala: ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for velho não se desviará dele. Existe uma fase muito própria de ensino para dentro da vida das nossas crianças, que ela começa por volta dos 4, 5 anos, que é o momento em que tudo aquilo que elas aprendem, elas guardam. E isso começa a formar caráter pessoal, conhecimento pessoal, noção de limites. Tudo isso faz parte e é desenvolvido nessa idade. Por isso que dentro da palavra de Deus, nós sempre vamos ouvir um incentivo de ensinar os nossos pequenos desde cedo. Porque se nós não ensinarmos como aquilo que é bom, alguma coisa vai ocupar esse lugar, né? E hoje em dia, a internet traz muita coisa que pode ocupar esse lugar. Às vezes, dentro dos limites que a gente tem, a gente vê muita coisa que ultrapassa isso. É muito fácil a gente pegar, jogar um telefone na mão de uma criança e deixar ela passar o dia inteiro com isso. Ah, mas lá ela vai se divertir, ela vai ver videozinho legal, ela vai ver brincadeiras, ela vai aprender outras coisas. Vai.
mas é um mundo perigoso. Nem sempre as nossas crianças vão ter noção daquilo que está ali dentro. E aí, a maldade vai se aproveitar disso, e a partir da inocência das nossas crianças, muita coisa ruim vai ser plantado dentro da cabeça delas. Nós não podemos pensar que tudo aquilo que a gente tem ao nosso redor é bom. Nós, adultos, sabemos, nós temos noção de certo, de errado, de bom e de mal, mas às vezes as nossas crianças não têm. E dentro daquilo que a gente traz também, do princípio de que tudo é bom, vou dar um celular porque vai aprender. Sim, mas tem que cuidar também. Tem que saber o que está vendo, onde é que está se enfiando. Vou trazer um exemplo. Aconteceu um caso muito interessante, uns tempos atrás, que eu estava vendo. A mãe fez um vídeo contando do pequeno problema que aconteceu na família. Ela sempre tinha o costume de deixar o filho mexer no celular por um tempo, 1 hora ou 2, e depois de um determinado tempo, no início de um dos meses, no cartão de crédito veio uma cobrança de R$3.000. E eu, da onde que veio isso? Todo mundo desesperado, eles foram ver. A criança pequena, no meio dos jogos que jogava, começou a comprar coisas para dentro do joguinho. E aí, no fim das contas, essa conta inteira se tornou numa dívida de 3.000 que eles não tinham como justificar. Porque foi comprado, foi usado para dentro do joguinho que a criança jogava, e eles tinham então que arcar com essa pequena dívida, essa consequência que veio ali a partir disso. Então, dentro daquilo que a gente faz, vai ter o lado bom, mas vai ter o lado ruim. E se nós deixarmos pelo simples pensamento de que em outro lugar eles vão aprender de outro jeito, de outra forma, corre o risco que eles tragam para dentro da vida deles coisas que vão inclusive contra a própria palavra de Deus. O salmista vai nos dizer que os filhos são herança do Senhor. E a gente sabe que nós cuidamos muito bem da herança que nós recebemos. Pelo menos com os bens materiais que a gente tem, a gente cuida. E deveria ser da mesma forma com as nossas crianças, com os nossos filhos. Não existe bem mais precioso no mundo do que você poder cuidar e encaminhar alguém pelo certo. Melhor coisa que se tem sobre a nossa vida é saber que quando a gente está velho já, é poder olhar para trás e saber, eu fiz bem, eu cuidei bem, e agora meus filhos podem cuidar dos deles. Melhor coisa que a gente pode ter é a consciência de que nós educamos as nossas crianças diante do caminho do Senhor. E a partir disso, o início do Salmo vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós não devemos achar também que nós precisamos fazer tudo sozinhos. A gente sabe que a tarefa de pai e mãe ela é difícil, ela é complicada, principalmente diante das multirrealidades que nós temos hoje. Mas a gente tem alguém que nos instrui, tem alguém que nos ensina. Mediante a palavra de Deus, nós temos aqui instrução para toda e qualquer coisa na nossa vida. O difícil às vezes é a gente entrar dentro de um padrão bíblico que nem sempre é refletido no mundo lá fora. E isso vai gerar conflitos. Por exemplo, se a gente for pegar o texto lá de Colossenses que nós lemos, algumas coisas ali vão trazer problemas muito grandes para a nossa sociedade de hoje. Começando pelo versículo 18. Esposas, sujeitem-se cada uma ao seu próprio marido. Aí vai ter uma turma aí que vai dizer assim: mas a mulher não pode se sujeitar ao homem porque ela é independente. Não é esse o sentido da coisa. Sujeitar-se. E Paulo vai colocar uma coisa muito direta dentro do texto bíblico, que é cada uma ao seu marido.
dentro da questão de casamento que a gente tem, da fidelidade que a gente presta um ao outro, é nesse sentido, né? Mulher, sujeite-se cada uma ao seu marido. Sujeitar-se, estar debaixo da proteção, estar debaixo do cuidado que este marido traz. E aí, nós, como homens, como maridos, temos uma função de retribuição, que é o de amar a nossa esposa, que é zelar para que ela esteja bem. Dentro do modelo que a gente tem de tradicional, o homem vai ser aquele que vai abranger, que vai abarcar toda a família. Tanto que, em primeiro lugar, quem deveria sustentar a sua casa é o homem. Não tendo essa possibilidade, a mulher faz isso. Mas enfim, amar a esposa. E aí, em um texto paralelo, Paulo vai trazer o exemplo de Cristo e da igreja. Uma coisa da qual nós não falamos, da qual nós não ensinamos aos nossos filhos, é que se for necessário, o homem deve até mesmo morrer pela sua família. No sentido de proteger, de cuidar, de sempre buscar o melhor. Fazer todo o possível para que estejam bem. Com relação aos filhos, obedeçam aos seus pais. Colocar-se debaixo de uma instrução amorosa dos pais também faz com que a vida seja postergada, prosperada. E aí entra a questão da função dos pais para que não irritem os seus filhos, para que eles não desanimem. É necessário um equilíbrio muito grande nessa questão, porque às vezes vão ser 3 ou 4 cabeças pensando de forma diferente, mas é necessário ter um propósito igual. E qual é o propósito? A instrução que vem da palavra de Deus. Aquilo que nós ouvimos de forma boa dos nossos pais, nós passamos adiante. E aí a gente vai lembrar. A herança boa de conhecimento que a gente recebe da nossa família, a gente passa adiante. Por isso que tantas vezes a gente lembra de histórias. Meu pai contava tal história, meu avô falava de tal história. Então, é necessário um equilíbrio. E dentro de toda a relação que a gente tem, em todo caso, quem sempre vão ser os adultos, vão ser os pais. Às vezes nem sempre é fácil a gente lidar com criança. Vai fazer folia, vai fazer teimosia, vai pegar um martelo e vai bater no vidro lá que não pode bater, vai querer pegar uma ferramenta, vai querer pegar um enxadão e vai fazer buraco no meio do pátio? Vai. Mas a gente precisa dizer não é assim. E não é simplesmente ficar não é assim. Eu tenho aprendido muito a fazer essa segunda parte. Não apenas ficar no não, mas pegar a função boa, dizer não, o martelo não é para bater lá, o martelo é para pregar prego. A enxada não é fazer buraco, ela é para arrancar o mato. Às vezes a gente corre o risco de ficar no raso. Não pode bater, não pode cavocar. Tá, mas por que não pode? Não pode porque não pode. E aí a criança vai lá, se irrita e enfim. Relação entre patrão e empregado, ou servos e senhores. No tempo de Paulo, mediante a escravidão que se tinha, os servos, eles não eram obrigados a prestar fidelidade aos seus senhores. Mas Paulo diz, também de uma forma muito direta, que a gente deve fazer as coisas não como para quem está servindo pessoas, mas como para alguém que serve ao próprio Cristo. E aí, em compensação, os senhores devem tratar bem os seus servos. É aquela velha frase que a gente tem, o empregado bom enriquece, fortalece a empresa do seu patrão, porque ele vai ter a noção que é de lá que vai sair o pão.
né? Da mesma forma, o patrão vai tratar bem o empregado, porque o empregado vai ser aquele que vai cuidar das coisas, né? Então, tudo é uma relação de equilíbrio, né? E aí, a gente vai lembrar, voltando para a questão do ensino das nossas crianças, que essa não é ou não deveria ser uma tarefa de um só. Eu falo muito disso no batismo, né? O próprio ensinar dentro da fé cristã não é apenas questão de pai e mãe. Às vezes, a questão de ensinar dentro de casa, os costumes, as coisas boas, não é apenas para o pai ou para a mãe. Os avós entram junto nisso, né? Tios, tias, padrinhos, enfim. É uma junção de você ensinar essa criança num caminho bom, né? Às vezes, a maioria das brigas que acontecem por causa dos menores que se tem na família é justamente por causa dessa diversidade de ensino. Os pais ensinam de uma forma, os avós ensinam de outra, os tios ensinam de outro jeito, e aí vai dar conflito, aí vai dar, às vezes vai dar até separação ali, né? Separação no seguinte que eu digo, não vou levar mais meu filho para ver os avós porque eles só ensinam coisa errada, né? Não deveria ser assim. É uma coisa conjunta, para que as nossas crianças também possam ter essa noção de que sim, existem perigos, existem coisas ruins, existe o caminho mau, mas também que existe a própria presença de Deus. E isso eles vão levar adiante, né? A maior herança que a gente pode deixar para os nossos filhos não são os bens, as coisas materiais. Não é aquilo que eles vão colocar no bolso, não é aquilo que eles vão cultivar, não é aquilo que eles vão ter no banco. A melhor herança que a gente pode deixar para as nossas crianças é a noção de que elas precisam também andar mediante o caminho do Senhor. A gente olha para os apóstolos, né? Os apóstolos não deixavam as crianças chegarem até Jesus. Era um costume muito comum na época, né? Quando alguém estava falando, as crianças não podiam fazer bagunça, as crianças não podiam se intrometer. Mas elas têm as suas dúvidas. O texto bíblico não diz. Mas Jesus estava ensinando uma multidão de gente. E as crianças também queriam ir lá ver Jesus. Só que daí os adultos, os grandes, não deixavam. E aí Jesus dizia, não, deixam que elas venham. Porque elas precisam aprender também. Elas precisam guardar no coração delas a palavra do reino dos céus. Se nós as impedimos de aprender, ou se nós colocamos na cabeça delas outras coisas que não são da palavra de Deus, elas vão aprender errado. Como eu disse, vai ser necessário preencher um espaço dentro da vida dessa criança que está crescendo. Ou vai aprender de forma boa, ou vai aprender de forma ruim. E aí é por isso também que a gente tem tanta coisa ruim ao nosso redor. Não são apenas as influências dos amigos, dos colegas, mas às vezes porque não aprendeu coisa boa. Então, nós temos a tarefa. Isso não pode, isso não deve ser delegado para outras pessoas. Questão de conhecimento, sim. Como eu disse, a escola ensina, mas tem coisa que precisa aprender de casa. A igreja, a comunidade também ensina, mas é necessário que se tenha, desde pequeno, uma base em casa. Quem é um bom cristão vai ser, por consequência, um bom ser humano, um bom empregado, um bom patrão, um bom filho, um bom marido ou uma boa esposa. Começa dali. Se a raiz é boa, se a raiz é forte, a árvore produz. Se tem uma boa base, a capacidade de trazer coisa boa é muito maior. Então, pensemos nisso. Não é fácil, não é tão simples. Às vezes aquilo que a gente imagina não vai sair da forma como a gente espera. Mas não nos desesperemos. Como diz o Chapolin Colorado, não priemos cânico. Todo seu jeito. E a gente tem a presença do próprio Cristo para nos auxiliar, né? Nada é tão contagioso como um exemplo, né? Essa foto eu acho interessante. Mas ouvimos.
Não é fácil, mas é divertido, né? O Senhor nos abençoe nessa função de auxiliarmos e conduzirmos os nossos pequenos também. Amém? Confessamos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Nos assentamos e cantamos. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, que não falasse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, que ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel, e ela deu-me um beijo demorado, e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou,
pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Próximo culto, aqui no nosso ponto de pregação, dia 23 de setembro, 19 horas. Antes disso, nós temos culto em Hortêncio. Agora, no próximo domingo, dia dos Pais, mas também dia 27 de agosto, e depois no dia 2 de setembro nós temos o culto de revelação de padrinhos e madrinhas de batismo. Então, temos este culto por ali. A oferta de hoje, ela é local, então ofertamos, 90% fica para a comunidade e 10% então vai para fora, para sínodo e sede geral. Então, a nossa oferta de hoje, em sua maioria, é para a nossa comunidade, né? Mais algum aviso? Loiva? Xissi? O culto da agora em São José é sábado ou domingo? Domingo. Sábado de tarde. E é domingo dia 27? Sim, mas esse é o do fim do mês. Troquei-os. Mas tá certo. Eu só pulei um. Sábado de tarde, 15 horas, próximo sábado, com culto infantil. Mais alguma coisa? Não? Pode passar o próximo então. Recolhemos a nossa oferta. Hoje a gente vai fazer diferente. Enquanto nós recolhemos a oferta, nós cantamos. Te ofertamos nossos dons ao serviço do teu reino. Te ofertamos nossa vida por tua causa e teu amor. Te ofertamos nossos dons ao serviço do teu reino. Te ofertamos nossa vida por tua causa e teu amor. Que assim Deus abençoe nossa oferta, o que partilhamos, o que temos também, e o destino que a gente partilha além da comunidade. Oramos. Fazemos a nossa oração final. Temos motivos, pedidos, pessoas? Não? Só agradecer? Então nós oramos. Sim. Vamos lá. Não é só fácil, mas é divertido. Oramos. Pai amado, nós te louvamos, porque o Senhor, a partir daquilo que traz sobre a nossa vida, permite que nós também possamos aprender para repassar adiante. Te louvamos pela tua palavra, que sempre está disposta a nós e de forma muito livre nos é trazida. Te damos graças porque tudo isso também permanece conosco no nosso pensamento, no nosso coração e possibilita que a gente instrua outros, não apenas os de nossa casa, mas também os de fora. E nós pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para que a gente sempre faça isso com fidelidade, mediante toda a instrução que a tua palavra traz, mas também pelo propósito de que a gente possa falar do teu reino para os que estão ao nosso redor ou se achegam sobre a nossa vida. Que nos abençoe, nos fortaleça nessa tarefa como pais, para que a gente também possa
instruir os nossos. E para que a gente também possa ter a alegria, para que eles sigam os mesmos passos da fé que a gente tem, para que depois possam ensinar os seus próprios. O que temos a trazer a Ti de forma pessoal, nós o fazemos. E em meio a tudo isso, pedimos por aquilo que nos falta, por aquilo que está bem, porque sabemos da imensidão do Teu cuidado. E isso tudo nós o fazemos quando juntos oramos conforme Teu Filho Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Recebemos da bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti, que Ele te conceda a sua graça, que Ele levante sobre ti seu rosto, te dê da sua paz e também te fortaleça em tudo aquilo que é necessário sobre os dias da tua vida. Que o Senhor também possa cuidar dos que estão contigo e assim também trazer a alegria de andar junto de ti no mesmo caminho do Senhor. Dessa forma te abençoe o Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nos assentamos e cantamos. Pedro, 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 lá da Galileia, Pedro, homem simples, pescador de alto mar. Pedro, 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 outra pescaria, de hoje em diante, Pedro, vou te ensinar. Disse-lhe Jesus, Pedro, segue a mim, pois há tanta gente que não sabe do amor de Deus e do seu perdão, nem de Jesus Cristo que lhes traz a salvação. Não tem problema. Pedro, 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 lá da Galileia, Pedro, homem simples, pescador de alto mar. Pedro, 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 outra pescaria, de hoje em diante, Pedro, vou te ensinar. Disse Pedro sim, seguiu a Jesus, deixou suas redes e tomou a sua cruz. Lhes falou de Deus e do seu perdão, e de Jesus Cristo que lhes traz a salvação. Pedro, 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 lá da Galileia, Pedro, homem simples, pescador de alto mar. Pedro, 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 outra pescaria, de hoje em diante, Pedro, vou te ensinar. Vamos nós também falar de Jesus, convidar os outros a andar na sua luz. Como pescadores, vamos arriscar, rede mar adentro, o Evangelho anunciar. Pedro, 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 lá da Galileia, Pedro, homem simples, pescador de alto mar. Pedro, 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 outra pescaria, de hoje em diante, Pedro, vou te ensinar. Que possamos ir e estar na paz de Deus, que sirvamos ao Senhor com alegria e que Ele nos abençoe e nos guarde nessa semana que temos adiante. Amém. Nós nos despedimos lá na saída.
as criaturas, pelo sol e pela lua, pelas estrelas do firmamento, pela água e pelo fogo. Louvado sejas, meu Senhor, louvado sejas, meu Senhor, louvado sejas, meu Senhor, louvado sejas, meu Senhor, por aqueles que agora são felizes, por aqueles que agora choram, por aqueles que agora nascem, por aqueles que agora morrem. Louvado sejas, meu Senhor, louvado sejas, meu Senhor, louvado sejas, meu Senhor, louvado sejas, meu Senhor, porque dá sentido à vida, Senhor, é amar-te e louvar-te, para que as nossas vidas, Senhor, seja sábio, seja Senhor. Louvado sejas, meu Senhor, louvado sejas, meu Senhor, louvado sejas, meu Senhor.